A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos de regresso para mais uma Semana Política com Paula Santos, deputada do PCP, eleita pelo Distrito de Setúbal, Paulo Edson Cunha, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Setúbal também, naturalmente, e João Paulo Rebelo, deputado do Partido Socialista, também eleito pela região. Neste programa vamos tratar de 3 assuntos. Luís Montenegro, que dedicou o dia à segurança na região. Pedro Nuno Santos é alvo de investigação preventiva do Ministério Público e a Inspeção-Geral da Administração Interna arquivou o inquérito sobre a operação da PSP no Martim Muniz. Sobre o primeiro destes 3 temas, Luís Montenegro passou o dia esta semana no Distrito de Setúbal, mais concretamente em Palmela, onde lançou a primeira pedra da construção do posto da GNR do Poceirão, e depois esteve em Setúbal, no comando distrital da PSP, onde foram entregues a esta força policial, à polícia, viaturas, carros, também bicicletas e outros equipamentos. Foi um dia dedicado à segurança na região, com a companhia de 2 autarcas do PCP. O autarca de Palmela esteve na cerimónia do Poceirão e o autarca de Setúbal esteve também no comando distrital a acompanhar esta entrega de viaturas à Polícia de Segurança Pública. Há muito quem diga que se trata de fazer campanha eleitoral com os recursos do Estado, e eu começo por Paulo Edson Cunha, deputado do PSD. Como é que responde a esta crítica? É normal este tipo de ações, a esta velocidade e a este ritmo, e até a fazer promessas quando ainda não se sabe quem vencerá as eleições? Paulo Edson Cunha. Boa tarde. Boa tarde a Paula Santos, também a João Paulo Rebelo e a todos que nos ouvem. Eu penso que essa crítica é absolutamente injusta e infundada até, porque isto em primeiro lugar, estamos a falar de uma prática que todos os governos têm de respeitar, senão o país parava. Quando se diz que se sabe fazer campanha, nós temos de compreender que muitas vezes a campanha que um partido pode fazer é mostrar o seu trabalho quando está no exercício. Isso acontece com todos os executivos camarários, juntas de freguesia e naturalmente também com os governos. Eu tenho aqui 2 opositores, 2 colegas de bancada que pertencem a 2 partidos que fazem isto e isto faz parte do jogo da democracia. A Paula Santos bem saberá, por exemplo, na Câmara Municipal do Seixal, é uma das críticas que se faz, mas mal seria que o Sr. Presidente da Câmara Municipal terminasse algumas obras que têm programadas para o seu mandato. Quando nós estamos a fazer anúncios para mais tarde, que esta é outra das críticas que o Francisco Rito agora aqui disse e que também, de certa forma, também foram apresentadas aqui pela oposição, quando nós estamos a falar do futuro, portanto, de projeção de equipamentos para o futuro, no fundo, também aí me parece absolutamente injusto, porque as obras ficam, e à partida são obras absolutamente vitais para as corporações, no caso, mas sobretudo para servir a própria população e as próprias populações, de forma que serão de benefício comum e não do benefício do governo A e do governo B. Eu estive presente em ambas as cerimónias e em ambas as cerimónias me pareceram com um excelente acolhimento, quer da parte dos autarcas, que não tinham por que não o fazer, porque as suas populações vão ser beneficiadas, mas também por parte das instituições que estavam presentes e da população. São obras absolutamente necessárias, que vão ao encontro das reivindicações não só das corporações, neste caso a GNR necessita, se me permitirem a expressão, como do pão para a boca, daquele novo equipamento que foi lançado aqui, a primeira pedra, e, sobretudo, a PSP não só necessita das viaturas que foram entregues e dos protocolos que foram assinados e das viaturas propriamente entregues em Setúbal,
como no Comando Distrital de Setúbal, como também o Distrito de Setúbal se deve sentir, neste caso, grato ou reconhecido por ter sido escolhido, porque podia ter sido um outro qualquer, porque algumas das viaturas foram entregues para viaturas para o país todo, e como disse, estive na cerimónia e percebi da parte dos seus responsáveis a importância que tem. E queria só destacar, antes de terminar, não estamos só a falar deste investimento, estamos a falar, sobretudo em termos de equipamentos e de viaturas, nós estamos no início de um investimento que foi aqui apresentado, que vai ter uma segunda fase muito em breve, vai ter uma terceira fase e que vem no culminar daquilo que é a justa reivindicação da PSP, não só do quadro do pessoal, que também ele foi reforçado, também das condições para o próprio pessoal, que também foi reforçado através dos salários, através portanto, eu estava a falhar a palavra, porque eu ia dizer da doação, mas da atribuição do subsídio, que foi uma das situações, portanto, às forças policiais, foi uma das situações das primeiras que tive a intervenção deste governo. Portanto, como também da melhoria de muitos equipamentos, não só dos equipamentos móveis, que foram estes que foram aqui atribuídos, mas também na intervenção de equipamentos imóveis que vão ser intervencionados ao longo do próximo ano. Se for este governo, do meu lado e da minha parte, tanto melhor, que é justo que seja este governo. Se não for este governo, outro governo que continue a obra que aqui está começada, porque há muito tempo que estas obras estavam paradas e há muito tempo que este investimento também estava parado. João Paulo Rebelo, concorda com esta leitura de normalidade que o Paulo Edson Cunha faz relativamente a estas iniciativas já em período eleitoral? Muito boa tarde Francisco, boa tarde à Paula Santos e também ao Paulo Edson Cunha, e naturalmente a todos os que nos acompanham. Não, infelizmente não posso acompanhar, digamos, a intervenção, o raciocínio que o Paulo Edson Cunha aqui partilha connosco, porque na verdade está a ser, digamos, muito benevolente na perspectiva que apresenta, cingindo-a, do meu ponto de vista, às necessidades, enfim, das populações e ao que eventuais inaugurações, eventuais atribuições de meios, de equipamentos podem fazer na região, mas que se tem, como nós sabemos, que tem acontecido um pouco por todo o país. A questão é que a lei determina claramente o que pode e deve um governo em gestão fazer. E claramente, e não é apenas a minha posição, não é apenas a posição do Partido Socialista, que já agora, diga-se, tem apresentado sucessivas queixas à Comissão Nacional de Eleições, porque desde logo aquele inacreditável momento que aconteceu no mercado de Bolhão, com um Conselho de Ministros absolutamente, enfim, um acontecimento inaudito, nunca se tinha visto, de onde não se conhecem quaisquer tipo de deliberações, decisões desse próprio Conselho, e na verdade o que saiu cá para fora foi que o Governo foi fazer uma reunião a um local público e popular, diria assim, e o que saiu foi que há um senhor ministro deste governo que resolveu apresentar uma candidatura justamente ao município do Porto, onde, como todos sabem, o mercado do Bolhão fica. Mas isto tem acontecido por todo o país, como eu referia, e é, digamos, é lamentável, porque também é mais uma vez uma atitude que não contribui para engrandecer, digamos, o regime democrático, os atores políticos, que no fundo são evidentemente os partidos, os membros da Assembleia da República, enfim, do Governo, todos quantos de alguma forma representam e legitimamente
os portugueses, não é? Estando em lugares de eleição, ou no caso do governo de nomeação, e que deviam ter como principal, diria, preocupação justamente o cumprimento da lei. Quer dizer, quando nós não atendemos ao que são as regras, estamos a desrespeitar, evidentemente, permita-se uma expressão, estamos a desrespeitar o jogo. E este não é um jogo, digamos, frugal, não é? É um jogo que mexe com a vida do país, que mexe com a vida das pessoas, e por isso não deveria ser tratado com essa ligeireza. Custa-me muito honestamente perceber que depois os autarcas, nomeadamente os do partido, enfim, da aliança que nos governa, particularmente os do PSD, o CDS poucas câmaras, digamos, tem no país, aproveitam as redes sociais, aproveitam os meios de comunicação disponíveis justamente aos municípios para fazer uma despoderada campanha eleitoral. É disso que se trata, é o governo a querer mostrar, ainda por cima, por irónico que possa parecer, a mostrar obra que já agora quase toda vem e resulta, digamos, do trabalho do governo anterior. Isso não é, enfim, aí acompanho o Paulo Edson Cunha dizendo que é normal que um governo que tenha um ano não tenha assim tanta obra para apresentar e que não decorra, digamos, já de processos iniciados anteriormente e que venham, portanto, também do trabalho de governos anteriores. Isso não é por aí, digamos, que eu identifico o pecado. Agora, fazê-lo, volto a dizer, de forma não respeitando o que é, não respeitando até mesmo, enfim, a ética democrática que devia haver. Olha, acho triste, acho que não qualifica de facto quem o faz, não qualifica quem acredita, no fundo, na bondade do regime democrático, e, portanto, é uma coisa que me entristece, ainda por cima, porque em vez de concentrados nestas inaugurações e nestas visitas e nestes festivais que andam a fazer um pouco por todo o país, deveriam, isso sim, estar a trabalhar para resolver os efetivos problemas dos portugueses. E veja-se, por exemplo, que neste fim de semana de Páscoa está a acontecer um pouco por todo o país no que são os hospitais, portanto, no que são as matérias relacionadas com a saúde, que, diria, são, como nós sabemos, de enorme importância para as pessoas. E aí sim, aí é que se calhar o governo devia estar a concentrar a sua ação neste momento, de facto, que está em gestão, em vez de andar a fazer campanha eleitoral, objetivamente. Paula Santos, apesar desta leitura, que é uma das leituras possíveis do João Paulo Rebelo, que censura este timing e esta ação do governo em período pré-eleitoral, os autarcas da CDU, tanto o de Palmela como o de Setúbal, estiveram presentes nestas cerimónias no Poceirão e depois também em Setúbal, de certa forma a caucionar estas iniciativas. Isto significa o quê? Que apesar desta leitura ser possível, as obras que estão em causa são mais importantes do que isso e por isso os autarcas deviam e podiam estar presentes. É isso? É essa a leitura que a Paula Santos faz? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, todos os que nos ouvem. Francisco, sobre esta matéria que estamos a discutir, eu gostaria de dizer três pontos, que é, primeiro, que houve de facto, este é um governo que não fez, mas que não tem ou seja, aproveita aquilo que é o trabalho dos outros para poder daí ter dividendos para si e para os seus partidos. O que é que eu quero dizer com isto? Todo este processo relativamente à construção das instalações para o posto da GNR do Poceirão, isto é um processo já longo e que ao longo de vários anos as populações, as autarquias estiveram sempre a reivindicar a necessidade da construção destas instalações, porque de facto a GNR
no Poceirão e tendo em conta a vastíssima área territorial desse território, dessas freguesias em particular, de Poceirão, Marateca, mas também tem responsabilidade de uma outra freguesia do concelho do Montijo, Canha, a verdade é que não dispunham das condições para aquilo que eram as suas missões e, portanto, esta foi uma luta de facto de vários anos. E todo este processo foi sendo sucessivamente adiado e decorrendo com inúmeros atrasos, quer por parte do anterior governo, quer por parte deste governo. A obra foi adjudicada, salvo erro, em maio do ano passado. Estamos a falar há cerca de um ano. E segundo o contrato interadministrativo que foi assinado com o Ministério da Administração Interna, tinha uma cláusula que referia que a adjudicação tinha que ser autorizada pelo próprio governo. E isso só veio acontecer bem recentemente. Eu estou a referir isto tudo porquê? Porque houve aqui, de facto, vários atrasos e se tivesse decorrido como se exigia, esta obra já há muito que estaria concluída. Mas todo este processo, quem esteve e quem se destacou foi, de facto, as autarquias, em particular, quer por parte da Junta de Freguesia, mas do município, que substituiu aqui ao governo, porque estamos a falar de responsabilidades que são da administração central. Mas se não fosse as autarquias, e neste caso concreto o município, esta obra não avançaria. Portanto, houve aqui uma clara substituição daquelas que são as responsabilidades do governo. Por isso é que o governo, e eu fazia esta afirmação e faço, de que o governo vem procurar aqui aproveitar com o trabalho dos outros, porque quem andou sempre com o processo para a frente para que se concretizasse foi, de facto, o município de Palmela. E, portanto, e o segundo aspecto é, de facto, a profunda desresponsabilização por parte de sucessivos governos na concretização daquilo que são as suas responsabilidades, neste caso concreto, no que diz respeito às instalações para as forças de segurança. O terceiro aspecto que eu gostaria de referir são as grandes necessidades que temos no distrito de Setúbal relativamente no que diz respeito às forças de segurança, necessidades de intervenções em instalações, várias no nosso distrito estão em instalações que não são adequadas, muitas com compromissos já assumidos. Dou aqui o exemplo em particular no Concelho de Seixal, por exemplo, a divisão da PSP, com acordo desde 2029, estamos em 2009, estamos em 2025, já passaram 16 anos e não arranca. Eu ainda há pouco tempo também estive na divisão da PSP de Almada e as instalações precisam de facto de obras urgentes para a sua requalificação, também já teve verbas do Orçamento de Estado e que nunca saíram do papel, para além da necessidade que há de reforço em termos de profissionais das forças e serviços de segurança, porque quando falamos de um policiamento de proximidade exige naturalmente meios. Portanto, nós estamos aqui a falar desta intervenção em particular para a construção das instalações do posto da GNR do Poceirão. Isto é resultado da intervenção do município e, portanto, os autarcas da CDU estiveram presentes, porque é o seu trabalho. É a sua intervenção que ali está e, portanto, eu queria aqui fazer essa... Mas, Paula Santos, mas no caso de Setúbal não se trata da construção de novos equipamentos, nem de cedência de terrenos? Mas tem sido, deixe-me dizer, as autarquias da CDU teve presente, mas as autarquias da CDU têm estado sempre ao lado das forças e serviços de segurança e ao lado neste sentido da intervenção, de procurar encontrar soluções para que tenham os meios que são adequados para aquela que é a sua missão. E, portanto, aquilo que houve, de facto, aproveitamento aqui, é muito por parte do Governo. Porque, veja, se quando foi adjudicado o ano passado esta obra, se o Governo tivesse logo dado a resposta de acordo com o que estava no contrato interadministrativo, a obra já estaria lançada e, se calhar, muito provavelmente, estaríamos a pouco tempo da sua inauguração. E, portanto, o que aqui há é uma profunda desresponsabilização por parte de vários governos que pretendem agora mostrar trabalho e neste caso em concreto do PSD, que pretende mostrar trabalho com o trabalho dos outros.
Paulo Edson Cunha quer responder a alguma das coisas que aqui foi dita, uma vez que visam o PSD e o Governo? Paulo Edson Cunha não está... Não. Está-me a ouvir? Sim. Estão a ouvir? Gostava efetivamente de responder, porque várias inverdades foram aqui ditas. Eu compreendo que seja um bocado incómodo, quer para o PCP em termos locais, quer para o Partido Socialista, sobretudo em termos nacionais, naquilo que tem a ver com o governo, a posição de um governo que efetivamente faz. E que um governo que efetivamente faz... Paulo, quem cedeu o terreno foi o município. Nós estamos a falar... Desculpe, quem cedeu o terreno foi o município, quem lançou a obra foi o município. O governo não teve qualquer intervenção relativamente a essa matéria. É o município que está a assumir todo o processo. Como o João Paulo Rebelo diz, ou como a Paula Santos diz, em primeiro lugar, se nós viermos aqui discutir a questão das autarquias, muito nós poderíamos comparar aquilo que as autarquias fazem na margem sul, as autarquias comunistas, sobretudo, fazem na margem sul, ou seja, que não fazem na margem sul, sempre a reivindicar a intervenção do governo, e aquilo que outras autarquias, nomeadamente Cascais, até Sintra, que não é uma autarquia, Lisboa, que não é uma autarquia do PSD, Lisboa, e muitas outras por este país fora, e muito perto aqui da margem sul, e que nós conseguimos, esse método comparativo, infelizmente para o Partido Comunista, acaba por ser bastante mal para o Partido Comunista, porque nota-se que essa obra efetivamente é feita e que esses executivos camarários não estão à espera da intervenção do governo, como estes estão, que fazem da intervenção política, da contestação política aos governos, fazem a sua bandeira política e fazem o seu trabalho político dessa forma. Mas eu não quero discutir aqui as autarquias, até porque as autarquias, neste caso concreto, ambas, cada uma à sua maneira, estiveram bem, fizeram-se representar e fizeram também o seu papel, porque é defender as suas populações, seja com o governo A, seja com o governo B. Portanto, eu não vou sequer discutir aqui as autarquias. Da parte de João Paulo Rebelo, eu compreendo este incómodo, eu compreendo esta narrativa também, que é muito mais fácil dizer, bem, eles só tiveram um ano, não tiveram tempo de fazer. O problema é que não. O problema é que este governo efetivamente fez, e as populações perceberam, e as pessoas perceberam. É muito fácil nós dizermos, por exemplo, como eu há bocado falava da questão das carreiras dos vários setores de atividade. É muito fácil dizer, como o João Paulo Rebelo disse, o Partido Socialista deixou o dinheiro. Bem, em primeiro lugar, nós temos de compreender uma coisa, não são os partidos que deixam o dinheiro ou deixam de deixar esse dinheiro. Os partidos, quando fazem uma boa governação ou uma má governação. E a boa governação nem sempre é quando se deixa o dinheiro, nem sempre é quando não se deixa o dinheiro. Tem de haver um equilíbrio em tudo. E a verdade é que o Partido Socialista sai sempre mal na fotografia. Porque teve primeiro o José Sócrates, que deixou o país como deixou, porque efetivamente quis fazer, mas fez mal. O que fez mal, na grande maioria das coisas fez mal, tendo alguns méritos na sua governação, mas a grande maioria fez mal, mas sobretudo fez mal de uma coisa, deixou o país de mão estendida, deixou o país numa situação completamente dependente de terceiros, e isso é absolutamente negativo. Dizer que o Partido Socialista, da forma como António Costa deixou o país, deixou com os cofres relativamente desafogados, é verdade que sim, mas deixou desafogados, mas deixou todos os setores, deixou toda a sociedade numa situação de absoluta penúria. E a grande verdade é que o PSD teve de o fazer. Se fez com os cofres cheios do Partido Socialista ou não, a verdade é que o Partido Socialista não o fez. Se muitas das obras foram avançadas, foram pelo PSD, por exemplo, o aeroporto, o início e a apresentação e a escolha do aeroporto. O Partido Socialista não o fez porque não quis. A grande verdade é esta, o Partido Socialista teve todas as oportunidades, o Partido Social Democrata, neste caso a AD, o governo da AD, tinham deixado todo o processo concluído, na altura, que seria no Montijo até, e o Partido Socialista não encontrou soluções ao longo de 8 anos. Portanto, é muito fácil agora virem dizer que todo o processo estava feito. Todos os processos, de certa forma, estão iniciados por todos os governos. Nós temos de deixar um bocadinho desta demagogia, que o governo anterior deixou. Os governos estão lá para governar e estão lá para deixar os processos mais ou menos concluídos mediante o momento em que são as eleições. Este governo iniciou muitos processos também, que vão ser concluídos pelo próximo governo, seja um governo da AD, seja um governo do Partido Socialista, ou seja um governo de outra área qualquer, que espero que não aconteça, porque todos nós imaginamos o que é que poderia acontecer. Portanto, neste caso, a resposta está dada. A verdade é que este governo
efetivamente fez. E isto é que incomoda, neste caso, os meus parceiros de painel, mas como é Páscoa, eu vou dar um repousadinho e não vou dizer mais nada relativamente a isto. João Paulo Rebelo, imagino que queira também acrescentar alguma coisa, e depois também a Paula Santos numa segunda ronda mais breve. Sim, Francisco, acrescento, mas acho que fica claro para quem nos está a ouvir o que é que cada um de nós pensa sobre o tema. Enfim, não vou perder muito mais tempo com isto, que não seja para não dizer. Vai acrescentar muito. Tá o bem, governo está claramente em campanha eleitoral, está claramente a usar, digamos, os meios que não são da Aliança Democrática, mas são de facto do Estado, são do país, e o Governo não deveria estar a fazê-lo porque está de facto numa fase de gestão. O Paulo Edson Cunha quer defender o trabalho que o Governo fez ao longo deste ano. Eu também não o posso censurar por isso, está a fazer o papel dele. Infelizmente, eu acho que o trabalho que o Governo fez, as coisas boas, como tenho dito, já estiveram inclusivamente melhores, e as coisas más que herdaram e as situações que de facto não estavam tão bem, não estão melhor agora, apesar das promessas de que o iam fazer quase que milagrosamente em muito pouco tempo. Portanto, esta é a verdade. O que vale é que já falta pouco para também os portugueses, digamos, expressarem a sua vontade e fazerem a sua avaliação. E temos um veredito. Paula Santos, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Em primeiro lugar, não vou mudar a discussão, mas não posso deixar de fazer esta referência, porque sucessivos governos, basta olhar para os compromissos que foram assumidos com a nossa região e podemos perguntar do Metro Sul do Tejo, da terceira travessia do Tejo, do aeroporto, na área da saúde, na área da educação, e de ver o que é que está efetivamente em curso, porque o investimento e o avanço que se tem registado neste distrito deve-se muito, mas muito à intervenção e ao investimento das autarquias, e permita-me que faça uma referência particular às autarquias da CDU e ao projeto da CDU aqui no distrito de Setúbal. A segunda questão que eu gostaria de referir é o seguinte: muitas das vezes o PSD e membros do governo vêm com esta retórica das carreiras e dos profissionais. Foi a luta dos profissionais e dos seus trabalhadores que obrigou o governo a tomar este conjunto de decisões. E, portanto, o mérito aqui é, de facto, para a luta, neste caso concreto, dos profissionais das forças e serviços de segurança. Sobre o aeroporto, porque também foi aqui colocado, não posso deixar de fazer o seguinte: o governo tomou a decisão... conhecendo os estudos, a fundamentação técnica e os estudos que se conhecem relativamente a essa matéria, o Governo não tinha qualquer margem para tomar outra decisão. Mas a questão está o que é que fez? O que é que fez para avançar com o processo da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro do Alcochete? É porque os desenvolvimentos que se conhecem é para a ampliação do aeroporto em Lisboa, não é para Alcochete. E, portanto, eu acho que isto deixa bem claro, porque anúncios é diferente de concretização. E bem sei que estamos a falar de processos que são plurianuais. A verdade é que são processos de investimento plurianuais. A verdade é que, em termos de avanços concretos de cada um desses processos, não se conhecem esses mesmos avanços, e, portanto, eu acho que isto deixa claro, quando colocamos que, de facto, este é um governo que aquilo que marcou, de facto, a sua governação ao longo deste quase um ano foi efetivamente isso, muita propaganda para esconder aquilo que não fez. Passamos então ao segundo tema de hoje. Pedro Nuno Santos foi alvo de uma investigação preventiva do Ministério Público relativamente a duas casas de que é ou foi proprietário, uma casa em Lisboa e também uma em Montemor o Novo. Essa investigação foi aberta na sequência de uma denúncia anónima e o líder da oposição deu uma conferência de imprensa, em direto até nos telejornais, prometeu apresentar documentação, o que fez no dia seguinte, na página oficial
da campanha do Partido Socialista, e o PS e o próprio Pedro Nuno Santos fizeram muita questão de dizer que isto não tem nada a ver com o processo, não tem semelhanças com o processo de Luís Montenegro, que também esteve no alvo, no centro de uma polémica, como é sabido, que acabou por dar origem à queda do governo. João Paulo Rebelo, porquê é que este caso é diferente do de Luís Montenegro? Eu julgo que espero bem que todos quantos nos ouçam não tenham dúvida nenhuma sobre o que isto tem de diferente, quer dizer, é absolutamente incomparável, não tem... Mas eu, antes mesmo disso, direi o que é que objetivamente é diferente, mas queria antes mesmo dizer o seguinte. Eu estou estupefacto, porque não há outra forma de o descrever, estupefacto com a situação que foi conhecida na passada semana desta investigação preliminar ou preventiva com a notícia de que isto acontece, porque objetivamente, pelo menos à data em que estamos a gravar este programa, não é do meu conhecimento que a PGR já tenha feito qualquer tipo de esclarecimento. Há quem, inclusivamente, e há notícias de que este inquérito já teria sido, ou esta investigação teria sido feita pelo DIAP do Porto e que estaria já arquivada, porque há uma coisa que toda a gente sabe: os factos são antigos, foram tornados públicos já em novembro de 2023, portanto há mais de um ano e meio. O secretário-geral do Partido Socialista prestou todos os esclarecimentos, portanto houve um escrutínio, é certo, não diria não judicial, mas houve um escrutínio de quem também investiga, que são também um poder, como nós sabemos, que são jornalistas, que são os órgãos de comunicação social, e quer dizer, desses esclarecimentos prestados, acho que fica claro para toda a gente que é uma situação absolutamente corriqueira, até diria eu. Quer dizer, eu tenho a certeza que muitos dos que nos ouvem já passaram pela circunstância de, eventualmente, ter uma situação parecida. Quer dizer, há um casal, e desde logo chega a ser um bocadinho até constrangedor estarmos a falar deste tipo de matérias, que são objetivamente de caráter absolutamente íntimo e pessoal, mas pronto, basicamente o próprio secretário-geral do Partido Socialista já mostrou e já falou e já desvendou estes detalhes da sua vida particular, e portanto eu também não sinto qualquer embargo em fazê-lo quando o próprio já o fez. Há uma pessoa que tem um apartamento que o compra na altura quando vai estudar para Lisboa, para a faculdade, que neste caso é o secretário-geral do Partido Socialista. Há uma outra pessoa, que é neste caso a companheira, a mulher do secretário-geral do Partido Socialista, que tem também um apartamento em Lisboa, juntam os trapinhos, como diz o povo, e resolvem, depois de inclusivamente já terem um filho, comprar uma casa comum, enfim, para os dois e para a sua família, um pouco maior do que os apartamentos que cada um deles tinham. Fizeram-no, companheira, mulher do secretário-geral, vendeu a sua casa e, portanto, entregou um sinal para a compra do novo apartamento. Passado algum tempo, houve um empréstimo para se pagar a diferença. Passado algum tempo, o secretário-geral do Partido Socialista vendeu o apartamento dele e pagou, digamos, o remanescente do crédito que faltava liquidar, e vivem, portanto, numa casa de família única, agora os dois, quando antes cada um tinha, digamos, a sua casa, o seu apartamento. 2 anos depois, resolvem adquirir um outro imóvel, neste caso em Montemor o Novo, e fazem um empréstimo bancário para adquirir essa casa, portanto, não ouvi dizer, mas julgo que as pessoas percebem, uma casa de fim de semana, uma segunda habitação, como também, infelizmente, tantos portugueses assim não têm, mas também, felizmente, muitos portugueses conseguem ter condições para ter. E, portanto, confundir isto
com, digamos, uma empresa, confundir isto com, digamos, imensas dúvidas que há sobre o que a empresa fazia, o que a empresa continuou a fazer depois do Sr. Primeiro-Ministro já ser Primeiro-Ministro ou mesmo ser líder da oposição como Presidente do PSD. Confundir isto com o que são, já agora também, a profunda falta de esclarecimentos às sucessivas notícias que vamos conhecendo sobre este caso. Eu não vou voltar a contar o que já aqui partilhei. A primeira vez que se ouviu falar da empresa do Sr. Primeiro-Ministro foi, de facto, numa moção de censura discutida no Parlamento, em que o Sr. Primeiro-Ministro disse que aquela empresa servia para gerir uns terrenos que tinha herdado dos pais e que os queria deixar na família e dar continuidade a essa mesma posse para os seus filhos. Portanto, é quase que absurdo haver aqui qualquer tipo de paralelismo entre ambas as situações. Agora, o que também é absurdo, mas pela forma do meu ponto de vista mais negativa, uma vez mais para o regime, uma vez mais para a democracia, dizia-me ontem um amigo a dizer: parece que andamos a brincar com a democracia e a brincar à democracia. De facto, é preciso, digamos, uma total falta de bom senso, de noção, quando entendemos que é possível, portanto, ainda possível, eu já nem vou discutir isso juridicamente, o Paulo de Santo Cunha estará mais habilitado para o fazer, eu não preciso ser jurista também para o dizer, quer dizer, do que tenho lido, do que tenho ouvido, esta coisa das investigações preventivas são coisas, ou a lei determina mesmo que devem ser feitas num intuito de, eventualmente, travar, digamos, a efetivação de um qualquer crime. Os especialistas têm ouvido dizer, falam muito, por exemplo, se eu desconfiar que há um movimento terrorista, que há uma ação em curso que vai causar danos, inclusivamente podendo estar em causa vidas de pessoas, pronto, então preventivamente, para evitar qualquer coisa. Aqui, neste caso, não se percebe preventivamente relativamente a quê? Ninguém percebe, quer dizer, todos os factos são conhecidos há mais de um ano e meio, como digo, os factos foram já explicados e, portanto, isto dá a entender que, de facto, o que se quis foi, bom, temos um candidato a primeiro-ministro que de facto tem uma questão com a justiça, vamos equilibrar aqui os pratos e vamos, portanto, para que os portugueses não se sintam divididos, arranjar aqui uma situação para o outro principal candidato, obviamente respeitando todas as forças políticas que concorrem às próximas eleições legislativas. Em bom rigor, não deveríamos sequer falar de candidatos a primeiros-ministros, estamos a eleger deputados para a Assembleia da República, mas toda a gente sabe que na prática é disso que falamos. E, portanto, é inacreditável e, mais uma vez, enfim, tenho vindo a manifestar este meu desagrado e esta minha desilusão com um conjunto de acontecimentos e, sobretudo, quando vem de supostas instituições que deveriam contribuir decisivamente para o crédito das instituições, para o crédito, digamos, dos atores políticos e sociais, económicos, tudo, enfim, estamos cada vez mais a deixar na cabeça das pessoas esta coisa absolutamente negativa que são todos iguais, é tudo a mesma coisa. Espero que isto não se venha a traduzir objetivamente em abstenção nas próximas eleições legislativas. Espero que também não se traduza num aumento das forças populistas, daqueles que se limitam a aproveitar de facto estes descontentamentos e esta descredibilização do sistema sem apresentarem propostas concretas para resolver problema algum. Enfim, a esperança a que ainda me agarro para de facto não desistir e continuar a fazer política e a fazer com que as pessoas de facto se mobilizem
porque quando nós nos deixarmos de mobilizar pelas nossas causas coletivas, só estamos a abrir espaço a que venha alguém a decidir em nome de todos os nós e, portanto, digamos, numa organização bem contrária ao que é o regime democrático. Acho que devia ser das primeiras coisas a lutar e a defender e a preservar na nossa organização nacional. Paula Santos, as explicações de Pedro Nuno Santos para si foram convincentes e concorda com esta ideia de João Paulo Rebelo de que este caso não pode ser comparado com o de Luís Montenegro? Bom, relativamente a esta matéria, que se esclareça aquilo que houver a esclarecer e nós consideramos que deve ser um processo com celeridade para que fique resolvido rapidamente esclarecimentos que devem ser prestados, neste caso concreto, às autoridades judiciais, neste caso concreto ao Ministério Público, que foi quem tornou pública essa averiguação. Relativamente a Luís Montenegro, eu creio que ficou claro para todos que houve efetivamente uma confusão, para não dizer outra coisa, mas um conflito de interesses, a existência de um conflito de interesses, porque Luís Montenegro exerce o cargo de primeiro-ministro, mas mantinha atividade privada e, portanto, eu creio que deixa claro esse conflito de interesses e que, relativamente a essa matéria, aliás, foi de facto a degradação da situação política, permita-me que acrescente, já tivemos essa discussão, mas foi de facto a degradação da situação política que levou, e também da situação económica e social, que levou a esta inevitabilidade que foi a admissão do governo e depois ter avançado para a marcação de eleições legislativas. Mas eu creio que relativamente a essa situação ficou muito claro, de facto, essa confusão entre o exercício de cargos públicos e interesses particulares. E, portanto, essa é uma matéria, aliás, que nós temos colocado em cima da mesa, que é a necessidade de dar combate, efetivamente, à promiscuidade entre o setor público e o setor privado e que, infelizmente, está presente em diversas opções políticas que se têm vindo a tomar. Relativamente a estas questões, era aquilo que queria referir. Uhum. E fica implícito que para Paula Santos são casos diferentes, o de Luís Montenegro e o de Pedro Nuno Santos. Paula Edson Cunha, qual é a sua opinião sobre isto? Bem, eu dividiria a minha intervenção num conjunto de pontos absolutamente diferentes uns dos outros. A situação é a mesma quando estamos a falar sobre um determinado caso, mas o prisma poderá ser diferente. O primeiro dos quais, até respondendo ao repto que João Paulo Rebelo lançou, é dizer que isto eu já tinha dito esta questão a propósito do Sr. Primeiro-Ministro, que estas investigações, estes processos de averiguação são possíveis na lei, são uma coisa recente, têm a ver com uma lei de branqueamento de capitais. No entanto, não têm em vista, o espírito da lei não tem em vista aquilo que está apresentado, quer num caso, quer no outro. Portanto, acho claramente mal, e sobretudo acho mal por uma outra ordem de ideias. Este princípio de averiguação, esta investigação preliminar, como se chama... Preventiva, sim. Preventiva, tem um fim próprio, tem um fim de investigar preventivamente, não constituindo as pessoas como arguidas e não dando o alarido público que normalmente existe quando é conhecido, sobretudo para este tipo de situações de crimes de corrupção, crimes económicos, que têm sempre uma repercussão pública grande. Mas, e aí temos que entrar num outro conceito de direito que tem que entrar também ele necessariamente, que é o segredo de justiça. Ora, não se consegue compreender quando é a própria Procuradoria a vir violar esse segredo de justiça, informando que existe uma situação dessas. Isto porquê? Porque isto vai desvirtuar completamente o jogo
para qualquer um de nós, para qualquer pessoa conhecida, seja político, mas também é muito mais grave, é sempre grave. Para o Manuel dos Anzóis, se me permitirem a expressão, que será conhecido na sua localidade, mas é muito mais grave quando tem uma repercussão pública, quando são pessoas que são conhecidas num país inteiro, seja um candidato a primeiro-ministro, um primeiro-ministro ou um deputado ou uma figura pública, qualquer outra, que tem uma repercussão muito grande. Portanto, o segredo de justiça visa essencialmente salvaguardar, em primeiro lugar, a própria investigação, para ver se a prova não sai danificada, mas também salvaguardar e sobretudo salvaguardar as pessoas que ainda não estão constituídas arguidas, e quando estão constituídas arguidas é um direito seu, ao contrário do que as pessoas também pensam, e é salvaguardar cada um de nós. E isso não tem acontecido e um bocadinho por força da Procuradoria, que não se entende. Não se entendeu no caso do Primeiro-Ministro António Costa, não se compreendeu, portanto, com a tal história do parágrafo, não se compreendeu nunca porque é que aquilo veio a público, completamente a despropósito, quando ainda, um ano e tal depois, ainda nem sequer é arguido, no caso. Não se entenderam noutros que já aqui falámos, não se entendeu de Montenegro e não se entendeu este agora, que não faz sentido nenhum. Isto é a primeira nota e o primeiro prisma que eu queria dar. O segundo tem a ver um bocadinho para aquilo que eu já tinha dito aqui. André Ventura e Pedro Nuno Santos lançaram puseram lama, para não dizer outra coisa muito pior, na ventoinha e enlamearam tudo isto. E eu disse que estavam a abrir a caixa de Pandora e um dia isto ia se virar contra os próprios e aos poucos vai-se virando isto e, no fundo, quando nós normalizarmos isto, vai atingir muita gente e vai atingir muita gente inocente. Portanto, esta é a segunda nota, que tem a ver com um comportamento passado, que agora Pedro Nuno Santos continua com esta suspeição. O João Paulo Rebelo acabou por secundar aqui este clima de suspeição sobre Luís Montenegro, porque lança-se aqui uma suspeição por uma coisa que, do ponto de vista legal, nós estávamos a falar de um processo judicial, não estamos a falar de outra coisa, e de um processo judicial que não existe, nem num caso, nem no outro. Ponto final. Depois, se quisermos falar no campo dos princípios, noutros tipos de situações, mas não há processo judicial, nem contra Luís Montenegro. Foram arquivados todos os processos, de todas as suspeitas, de todas as capas do Correio da Manhã, de todas as notícias mais ou menos encomendadas, sabe-se lá por quem, que saíram no Expresso, que são 2 órgãos de comunicação social que estão completamente... Mas, Paulo Alexandre Cunha, mas ainda há processos abertos, os inquéritos não estão todos concluídos, nem este do Pedro Nuno Santos agora. A grande verdade é que nós não temos conhecimento de nada e todos nós falamos aqui, como se Luís Montenegro fosse suspeito de alguma coisa. Não é suspeito absolutamente nada. E das investigações que existiram, houve informações públicas, existiram informações públicas dos órgãos oficiais que as que eram conhecidas estão terminadas. E as outras estão em investigação pelo mesmo motivo que as do secretário-geral do Partido Socialista também estão em investigação. Ora, se há denúncias têm de ser investigadas, é verdade que parece-me que houve uma que foi investigada, que foi arquivada de imediato no TCIAP do Porto. É verdade que sim, mas esta investigação não está encerrada. Mas não é por não estar encerrada que nós vamos dizer que as pessoas são mais ou menos suspeitas, porque nem sequer está aberto o inquérito. A grande verdade é essa, nem sequer está aberto o inquérito, quer num caso, quer no outro. Portanto, nós estamos aqui a discutir, no fundo estamos aqui a discutir nada. Estamos a discutir nada como se houvesse muito. Porque, mais uma vez digo, relativamente a Luís Montenegro, ele entregou toda a documentação que tinha de entregar. Relativamente à história da Spin Viva, já percebemos todos o que se passava, não vamos perder muito tempo com isso. Mas, Paulo Alexandre Cunha, não vamos mesmo perder tempo, porque ainda temos um outro tema e já faltam poucos minutos. Passamos para outro tema. Sim. Por mais que queiram continuar a lançar este tema, a grande verdade é que a empresa não era dele, a grande verdade é que fala-se de uma suspeita que os próprios lançam, não é lançada pela Justiça, é lançada pelos próprios, por quem o diz. Relativamente a Pedro Nuno Santos, a terminar aqui, os dados que o Pedro Nuno Santos vem apresentar são dados públicos. As escrituras, os registros são públicos. Faz parte da lei. É uma das funções das conservatórias, é ter esses dados públicos. Portanto, o que veio apresentar não é nada que não se conhecesse. Mas... E relativamente àqueles dados mais pessoais, em termos
dos valores e tudo, não veio apresentar o mais importante. Há muitas dúvidas de onde o dinheiro vai. Há, inclusive, sim, a dúvida é quem é que pagou e 21 dígitos. Há dinheiros, há verbas que são dadas com valores superiores àquilo que a lei permite em numerário. Portanto, há um conjunto de dúvidas e a principal dúvida é de onde é que veio o dinheiro. E também há aqui investigações. E há jornais que fazem uso disso, mas a comunicação social não está a dar esta notícia. Há também jornais que dizem que a investigação não se centra na compra das casas, mas sim nos financiamentos da empresa do pai, de Pedro Nuno Santos. É neste momento o que... Paulo Edson Cunha, vamos passar para outro tema e eu começava mesmo consigo. A Inspeção-Geral da Administração Interna arquivou a investigação sobre a operação da Polícia de Segurança Pública no Martim Muniz, que gerou imensa polémica e agora acabou arquivada. O que é que significa esta decisão da IGAI para si? Significa, eu também aqui vou ser telegráfico, significa aquilo que eu disse aqui na altura que existia. As coisas foram bem feitas, houve um procedimento correto e houve da parte da esquerda um aproveitamento daquela situação, dizendo que a situação, tal e qual como, por exemplo, estávamos a falar anteriormente, dando como certo que aquela situação era irregular e a situação era perfeitamente regular. Aliás, uma nota de rodapé para dizer para a ironia da situação toda é que as declarações das manas Mortágua relativamente à altura, agora, ironia das ironias, acaba uma delas por ser assaltada em pleno Martim Muniz. Paula Santos, também sobre este último tema, e se quiser dizer mais alguma coisinha sobre o anterior, como é que recebeu esta informação de que a Inspeção-Geral da Administração Interna arquivou a investigação, o inquérito sobre a operação no Martim Muniz? Bom, a IGAI tomou a sua decisão e ela foi tornada pública. As preocupações que nós manifestamos na altura, quando tomámos conhecimento, relativamente acerca da adequação e da proporcionalidade da sua atuação, são preocupações que mantemos, porque a nossa preocupação foi, tendo em conta os princípios eu creio que na altura fiz essa referência, tendo em conta os princípios da nossa Constituição, que refere que as medidas de polícia não devem ser utilizadas para além do estritamente necessário e, portanto, que devem ser sempre respeitados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e consideramos que deve ser estes princípios que devem nortear a intervenção das nossas forças de segurança. João Paulo Rebelo, também sobre este último tema, a decisão da IGAI de arquivar o inquérito sobre a operação no Martim Muniz, qual é a sua opinião? Francisco, estava com alguma pressa em fazer-nos passar para este tema que de facto parece-me que não nos vai tomar assim tanto tempo, porque objetivamente... Sim, porque pensava que o tempo não chegava, mas sem prejuízo do João Paulo Rebelo fazer algum comentário ao que disse o Paulo Edson Cunha há pouco, parece-me que é isso que quer fazer, não é? Queria fazê-lo, porque o Paulo Edson Cunha, em futebol costuma dizer, deixou o pé para trás a fazer-se à falta, porque falou aqui das empresas, do pai, do secretário-geral do Partido Socialista. Também aí não há caso nenhum, também aí não há questão nenhuma. O próprio secretário-geral já fez questão de falar também sobre isso. Quer dizer, é uma vez mais um absurdo. Quer dizer, falar-se de uma empresa que tem quase 50 anos de existência, que tem faturações que em nada se comparam a alguns fundos comunitários que recebeu ao longo dos anos, como tantas e tantas outras empresas no nosso país. Era o que faltava, que ainda por cima, quando isso aconteceu, ou pelo menos a informação que tenho é que quando aconteceu a primeira vez, estava longe o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ter alguma responsabilidade política mais relevante. E, portanto, também não vale a pena criar confusão por aí. Quanto à questão do arquivamento do IGAI, pronto, é um procedimento, é um processo normal. Eu tive a oportunidade, e até para
numa tentativa de mostrar alguma razoabilidade, também para as pessoas não ficarem sempre com aquela ideia que temos que estar sempre em desacordo, de na altura não ter sido propriamente crítico relativamente a esta operação, que de facto já aconteceu no passado. Enfim, se me perguntar, tive a oportunidade de o dizer aqui neste programa, não são imagens que possam causar, digamos, grande alegria ou regozijo, seja quem for, não são bonitas, mas enfim, não são ilegais e, pelo visto agora, a IGAI o que veio dizer é que não havia matéria, digamos, para avançar neste inquérito e portanto, para daí decorrerem algumas consequências. E chegamos então ao fim da semana política desta semana, passa a redundância, a semana política está no ar à segunda-feira às 5 da tarde e repete na terça-feira e depois fica disponível em podcast. Uma boa semana para todos, voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.